Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Gênesis no capítulo 1, versículo de número 26. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Feche os teus olhos, eu quero orar por você mais uma vez. Senhor Jesus, nós entramos, Pai, em Tua presença nessa hora com os nossos corações agradecidos, porque sabemos que Tens recebido o nosso louvor, a nossa adoração. Rogamos a Ti, Senhor, nesse momento, nesse minuto, que a Tua palavra venha poderosa sobre nós, que a Tua vontade se cumpra em nós e que através de nós o Senhor possa realizar os Teus planos. Prepara os nossos ouvidos, o nosso coração, Senhor. Dá entendimento, Senhor. Usa o Teu servo com autoridade, com intrepidez na Tua palavra e fala-nos, Senhor, acerca do que Tu tens preparado para nós. É o que nós te pedimos e de antemão te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Toma assento, por favor, queridos. Eu quero discorrer aqui em poucos minutos acerca daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu preparei essa palestra chamada Palestra 3D, porque eu fiquei pensando, fiquei orando, fiquei raciocinando, fiquei buscando de Deus uma forma de abençoar a vida de vocês. E nosso mundo, ele é um mundo de 3 dimensões. Nós observamos profundidade, observamos comprimento, largura. Então a nossa visão, ela tem a capacidade de entender o nosso mundo em 3 dimensões. Mas a dimensão espiritual, ela também pode ser dividida em algumas dimensões. E nessas dimensões espirituais, as quais nós já estamos inseridos, eu também separei três características da dimensão espiritual para abençoar a nossa vida. Então eu preparei esse texto, essa palestra para os homens. Nós ministramos essa palestra no nosso culto de homens de honra. A irmã Kátia estava aqui, se não me engano, no dia, mas as meninas. E essa palestra, apesar de ter impactado muito meu coração, eu não tinha tido oportunidade de compartilhar com outras pessoas. E Deus me deu a oportunidade de compartilhar com vocês nessa noite aquilo que Ele preparou para nós. A grande verdade é que nós já temos muitas e grandes promessas de Deus sobre a nossa vida. A verdade é que Deus já determinou sobre as nossas vidas palavras de autoridade, palavras de vitória, palavras de transformação, palavras de ânimo, palavras de preparo, de fortalecimento, promessas de prosperidade. E essas promessas, essas palavras, elas já estão sobre as nossas vidas. E então eu fui buscar na Bíblia Sagrada um subsídio, para que nós possamos entender o propósito de Deus para nós, para a nossa existência. É interessante a gente observar que esses dias eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: existem 2 dias mais importantes nas nossas vidas. O primeiro dia é o dia em que nós nascemos. Esse é um dos 2 dias mais importantes nas nossas vidas. E o segundo dia mais importante na nossa vida é o dia que nós entendemos por que nós nascemos. Qual foi a motivação de Deus para te formar? Qual foi a motivação de Deus para permitir que você viesse a essa terra? Qual foi a motivação de Deus com a tua história, com as tuas escolhas, com os teus planos, com as tuas experiências, com a tua interação com as pessoas? Então, os 2 dias mais importantes das nossas vidas é o dia em que nascemos e o dia em que nós descobrimos por que nós nascemos. Qual é a finalidade da minha existência? Qual é a motivação de Deus para que eu exista? Para que eu tenha nascido? Por quê?
E eu tracei dentro dessa ministração, dentro desse sermão, dentro dessa palestra, uma perspectiva também tridimensional, espiritualmente falando, para que nós possamos alcançar este entendimento. Então o nome dessa palestra é Palestra 3D, em referência ao nosso mundo, à nossa existência física, mas também em referência a 3 dimensões espirituais que nós precisamos conhecer, que nós precisamos reconhecer e que nós precisamos viver. O primeiro desses 3Ds é o descobrir. Eu preciso descobrir a minha natureza, a minha finalidade. Eu preciso descobrir quem eu sou. Eu preciso descobrir por quê. Eu preciso ter esse entendimento para que eu possa dar prosseguimento à minha vida, às minhas escolhas, à minha história. A segunda dimensão é desenvolver. Porque se você descobre quem você é, qual é a finalidade da sua existência, qual é a motivação das suas ações, você precisa desenvolver isso na sua vida. Talentos que possam proporcionar a você realizar, fazer cumprir as propostas de Deus na sua vida. E a terceira dimensão espiritual é dominar a sua própria história. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Nós vamos descobrir, nós vamos desenvolver e nós vamos dominar sobre a nossa própria existência. Amém? Então, queridos, pode passar. Passa, por favor, para a igreja acompanhar. Pode passar. Isso. A grande revelação, pode passar. Deus não nos deixa perdidos. Queridos, Deus não deixou você perdido, largado por aí, não. Deus sempre conduziu os teus passos. Deus sempre esteve contigo, direcionando a sua história. Deus sempre esteve com você, cooperando para que você seja aquilo que Ele idealizou para a sua vida. Então, às vezes, a gente sente que nós estamos perdidos e sem função, sem ideal nessa vida. E isso não é verdade. Deus sempre está falando conosco de uma forma ou de outra. Deus sempre nos chama ao entendimento da sua própria vontade para as nossas vidas. Ele sempre nos revela os seus planos. Ele sempre está revelando o que Ele quer. Ele traz você para cá e Ele usa o irmão, Ele usa um hino, Ele usa um palestrante, Ele usa um pregador, Ele usa um obreiro, uma obreira, Ele usa uma outra ovelha para falar com você a respeito daquilo que Ele quer para a sua vida. Irmão, eu olhei para você hoje, irmã Antônia, e vi algo de Deus especial na sua vida. Eu estava observando a irmã Antônia regendo o coral aqui, hoje. A alegria da irmã Antônia em reger o coral. E eu falei sobre isso com alguns líderes hoje aqui na sala de reuniões. Falei, gente, nós precisamos transformar aquilo que nós temos nas mãos em bênçãos. Porque se Deus entregou para nós, é porque é bom. Porque Ele mesmo fala na sua palavra qual é o pai que o filho pedindo pão vai lhe entregar uma pedra. Então, quando eu recebo de Deus, quando eu recebo uma revelação de Deus, eu preciso olhar para isso e ter entendimento de que aquilo é um presente de Deus para a minha vida. E muito mais, eu preciso entender que eu nunca estive só. Que Deus sempre esteve ali, na beira do abismo, direcionando, né? Dando aquela, opa, chega para a direita aí, porque aqui na esquerda aqui não está legal. Se afasta, vira, dá uma mudança aí na tua direção. Qual é a revelação que precisamos entender? Que Deus não nos deixa perdidos. Você não está perdido. Você não está perdido, você não está aqui por acaso. Foi Deus que trouxe você aqui. Passa aí.
definiu os propósitos de Deus para a sua vida. A primeira coisa muito importante que você tem que entender: Deus sempre usa alguém. Deus sempre usa alguém. Sempre vai usar alguém para falar com você. Assim como o diabo também. Deus está fazendo a parte dele, mandando os seus obreiros, os seus sacerdotes, as suas sacerdotisas, para direcionar a sua vida. Olha, Gabi, você tem potencial. Foi o que eu falei para você hoje? Você vai ter que ensinar essas meninas aí. Não foi? Foi. Falei para a Adriana hoje. Falei: Adriana, vai ser extraordinário, um trabalho novo para a vida de vocês. Porque vocês são obreiros, você e seu esposo, ele é presbítero, você é uma obreira já na casa do Senhor, mas as pessoas às vezes olham e falam assim: só tem habilidade para trabalhar com jovem. E a gente precisa buscar amadurecimento na nossa vida em todas as áreas. Então Deus usa sempre alguém para chegar para a gente e falar assim: olha, ai pastor, está tudo tão difícil, está tudo tão complicado. Meu filho, olha, Deus tem promessa para você. Você já percebeu que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, que Deus te libertou, que Deus abriu essa porta, que Deus te direcionou, que Deus fez? É porque quando a gente recebe, a gente tem o costume de esquecer. Depois que a gente recebe o que a gente quer, aquilo já perde o valor. Mas Deus sempre está usando alguém para nos revelar o propósito dele nas nossas vidas. E geralmente é alguém que tem um perfil de liderança. É alguém que tem algo para acrescentar na sua vida. Vocês concordam? Vocês entendem isso? Deus vai falar assim: olha, Priscila, você pode ir muito além. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu posso direcionar aqui o Ministério Elos de Louvor para a gente ter oportunidades de ir muito além. Já falei isso para vocês diversas vezes. Não já? Por quê? Porque quem lidera alguma coisa, ele tem alguma coisa para oferecer. Então, quando aquele que lidera observa você e vê em você um propósito de Deus, o objetivo dele é desenvolver o propósito que Deus tem na sua vida. As circunstâncias são os fatores menos importantes. Eu falei isso aqui na reunião de líderes. Irmãos, quando Deus chega para Gideão, ele estava malhando o trigo no lagar. Vocês já pararam para pensar no que é isso? Gideão estava malhando o trigo num lugar que era para tratar de uva, para tratar de azeitona, para espremer uva. Por que ele estava no lagar? Porque ele era medroso, ele tinha medo dos inimigos, e como não era tempo nem de uva, nem de azeitona, ninguém ia procurar ele lá. Então ele colheu o trigo e foi lá para o lagar malhar o trigo, bater o trigo, para que os grãos saíssem, para que eles pudessem usar os grãos de trigo. E quando Deus chega para Gideão e fala assim: Gideão, homem valoroso. Gideão fala assim: valoroso aonde? Eu sou o mais pobre, da família mais pobre, da tribo mais pobre. Quem sou eu, rapaz? Aí vem você, não sei de onde, me dizer que eu sou valoroso. Que papo furado é esse? Tem muita gente dentro da igreja assim, não conhece e não sabe que o valor que nós temos é aquele que Deus nos dá. Então, se Deus tirou, sacou você e falou assim: olha, Elaine, você vai desenvolver essa obra, é porque Ele vai conduzir os seus passos e te dar condições de fazer. Depende muito mais de Deus do que de você. As circunstâncias é o que menos importa. Tem uma igreja ali para pegar, não tem ninguém. A igreja ainda paga aluguel, uma bola, como é que fala? Uma bola furada. Quero não, porque a circunstância é ruim. Espera aí, quem é o dono da igreja? Quem é o dono da igreja? É Deus.
Nós tivemos uma palavra aqui na reunião de obreiros, que naquela terra árida, onde ninguém colhia nada, Isaac foi lá e colheu 100 vezes mais do que ele plantou, porque ele fez o que Deus queria que ele fizesse. A circunstância é o que menos importa. Se a igreja é bonita, se a igreja é feia, se tem muita gente, se tem pouca gente, se a receita é alta, se a receita é baixa, se o ministério existe, se ele não existe, se é um ministério próspero ou não, o que importa foi que Deus colocou um propósito na sua vida e é Ele quem vai dar direção para esse propósito. Queridos, Ele é o dono de todas as coisas. Deus sempre tem uma resposta. E essa resposta nem sempre é através da razão. Às vezes Deus vai falar assim: não faz nada não. Como Deus não faz nada? O negócio está espedaçando, o negócio está se destruindo, o negócio está se acabando. Como é que eu não vou fazer nada? Não faça nada. E a gente quer tomar as coisas, as situações com a nossa mão, com o nosso entendimento, com nossa própria capacidade intelectual. E às vezes Deus está falando: não faz nada, para. Ei, sou eu que estou trabalhando. Deus sempre tem uma resposta. Deus ele vai dizer assim: sim. Ó Deus, eu preciso desenvolver esse trabalho no ministério de mulheres. Sim, pode fazer, pastora, vai dar certo. Ou ele pode dizer assim: não, você não vai fazer, não vai dar certo. Ou ele pode ficar calado. Quando Deus fica calado, qual é a resposta? Espere. Você pergunta alguma coisa para alguém, você quer uma resposta? Quer ou não quer? Quer. Se a pessoa ainda não te deu a resposta, você já tem resposta? O que você tem que fazer? Esperar. Sim. Não, espere. Deus sempre tem uma resposta. Queridos, Deus sempre tem uma resposta. Paz. Vamos correr. É interessante, pode colocar todos aí, por favor. Isso. Quando Deus nos busca para um propósito, e é interessante que propósito é diferente de objetivo, né? Tem muita gente que não sabe o que é propósito. Quem sabe o que é propósito? Alguém aqui sabe o que é propósito? Quer arriscar? Algo almejado. Algo almejado. Muito bem. Alguma coisa que você quer. Propósito. Eu quero um carro. Quem quer um carro? O que a gente tem que fazer para comprar um carro? Tem que trabalhar, juntar dinheiro, né? Qual é meu objetivo? Comprar um carro. E o meu propósito, qual é então? É porque eu quero um carro. Por que você quer um carro, Vitória? Por que você quer um carro? Fala, mulher. Tem uma noite toda, vamos lá. Para vir para a igreja, mas você não pode vir de pé? E para que você quer um carro? Por quê? Para ficar mais fácil. Presta atenção numa coisa. Eu quero comprar um carro, esse é o meu objetivo. O meu propósito com esse carro é o quê? É chegar mais rápido na igreja, é ter uma vida mais confortável, é você poder ir fazer as compras, não carregar peso, é você ir em segurança e voltar da sua casa. Esse é o propósito que você tem para o carro. Então o objetivo é o que eu quero. O que é que eu quero? Eu quero o carro. E o propósito é por que eu quero o carro.
Só que vocês sabem o que acontece? O que acontece é o seguinte: comprar um carro não é fácil. A gente tem que juntar dinheiro. Então eu tenho que juntar ali 100, 200, 500 e tal, e juntando aí, até comprar um carrinho aí com 6, 7, 8 mil. Você vai passar pelo menos um salário médio aí, juntando um pouco dinheiro por mês, uns 2 anos. Juntando dinheiro para comprar um carrinho velho. Se o seu propósito não for suficientemente forte, você não conquista o seu objetivo. Porque quando você tiver com uns 3 milhinhos lá na conta, você vai falar assim: que rapaz, esse negócio de comprar carro está difícil demais. Ainda vou ter que trabalhar mais 1 ano para comprar esse carro. Sabe o que eu vou fazer? Eu estou de férias, vou viajar. E o seu objetivo de comprar o carro? Então presta atenção numa coisa. Se o propósito que eu tenho para alcançar os meus objetivos não for suficientemente forte, eu não alcanço os meus objetivos. Por que eu estou fazendo faculdade? Está fazendo faculdade para quê, Luana? Para ter um futuro melhor. Está estudando? Tá? As notas estão boas? Estão? Está ralando lá? Vai ser uma boa advogada? Vai terminar esse curso? Vai casar antes de parar de estudar, né? Ela quer ter uma vida melhor. Ela quer ser uma advogada do futuro. O objetivo dela é ser advogada. E o propósito? Ter uma vida melhor. É por quê? Por que eu sou pastor? Por quê? Porque ser pastor não é bom, não. Ser pastor não é bom, não, gente. Dá trabalho. Eu teve uma época na minha vida que, mesmo eu estando cercado de pessoas, eu estava só. Minha casa era cheia, mas eu estava só. Porque o dia que os problemas se abateram sobre a minha família, ninguém se levantou para me ajudar. E aí eu fui para a igreja e conheci Jesus. Um dia eu estava na igreja, uma igrejinha lá onde eu congregava, lá no Residencial Santos Dumont. E nessa igrejinha o irmão falou assim: eu sei que servir a Deus é difícil demais, gente. Olha, ser crente é um negócio desgastante, terrível. E colocou assim um fardo pesado no ombro do crente. Eu fiquei olhando para ele. Aí de baixo, assim, numa posição mais ou menos como estava ali a Elaine, irmã Maria Almeida, ele aqui pregando e tal. E eu olhei para ele e pensei na minha cabeça. Eu falei: esse irmão não sabe de nada. Sabe por quê? Porque todo mundo tem problema. Eu sabia disso, porque eu estava cheio de problemas. Mas quando a gente conhece Jesus, nós passamos a ter alguém para dividir os nossos problemas. E eu às vezes botava o meu joelho no chão e falava assim: eita Jesus, o negócio não está fácil não, o negócio está difícil, a situação está difícil, Senhor, o Senhor precisa me ajudar aí. Eu não sabia orar, e eu começava a falar com Jesus, e o meu coração, ele era preenchido, porque Jesus preenchia os meus sentimentos. Então hoje existem 2 situações: você pode ter problemas sozinho lá fora no mundo, ou você pode ter os seus problemas com Jesus. E eu escolhi dividir os meus problemas com Ele. Eu escolhi estar sempre com Jesus, porque eu tenho plena convicção de que Ele direciona os meus passos, de que Ele guia os meus planos, de que Ele abençoa as minhas escolhas, de que Ele gera sonhos na minha vida. É um relacionamento que eu tenho com Jesus que eu não quero perder.
E aí, esses tempos atrás eu falei com o Lils, a gente estava falando de amigos e tal. Não, amigo empresta às vezes 10, 20 mil reais e tal, amigo bacana, não sei o quê. E a gente, quando a gente tem um amigo desse que empresta dinheiro pra a gente quer retribuir. Você fala assim, esse cara aqui eu não posso pisar na bola com ele, essa irmã aqui, essa minha amiga aqui eu não posso pisar na bola com ela, porque ela é gente boa. Agora, melhor do que Jesus não tem, gente. Aí Jesus, às vezes, ele usa, vocês lembram o que a gente falou na tela passada? Que Deus sempre revela a vontade dele, geralmente através de um líder. Aí meu líder chega para mim e fala assim, Wellington, eu quero que você vá fazer isso aqui, Deus colocou no meu coração para chamar você. Eu vou dizer não para Jesus? Se ele é meu amigo, se ele é gente boa comigo, se ele cuida de mim, eu vou dizer não? Como é que eu vou dizer não para Jesus? Como? Nós precisamos ter propósito na nossa vida. E quando a gente tem propósito, a gente precisa desenvolver o nosso potencial. Eu falei isso aqui na igreja, sexta-feira. Falei, gente, a gente já sabe fazer, a gente não vai porque a gente não quer. Vocês sabem por quê que a maioria das pessoas vai morrer do jeito que nasceu, pobre? Porque é preguiçoso. Porque não tem coragem de se levantar e fazer as coisas acontecerem. Steve Jobs, ele diz o seguinte, que ninguém tem culpa de nascer analfabeto. Mas se ele morrer analfabeto, a culpa é dele. Espera aí. Existe uma parte que Deus vai fazer, mas existe uma parte que é responsabilidade nossa. Que é responsabilidade minha, que é responsabilidade sua. Ué, eu falei ali, eu fiz um desafio ali dentro na sala de reuniões hoje. Eu falei que antes de ir embora dessa igreja, eu vou fazer um almoço aqui, vou montar, se não tiver ninguém para cozinhar, eu vou cozinhar, vou vender, e eu duvido se eu não arrecado R$800 no almoço aqui. Eu duvido. Eu mudo meu nome se eu não vender 80 quentinhas aqui dentro. Aqui, ó, nessa rua aqui eu vendo 40. Tranquilo, sem medo. Duvido que se eu fizer um almoço aqui, se eu não arrecado R$800 no almoço. Você sabe por que os ministérios não arrecadam? Porque não quer trabalhar. Quer esperar a bênção de Deus. Ó, Deus, eu já estou fazendo o almoço, tá? Eu já estou cozinhando, tá bom, Deus? Eu já estou me esforçando aqui na cozinha, Deus. Então o Senhor manda os clientes. Que conversa é essa, meu irmão? Se você não desenvolver o seu potencial, você sabe onde você vai chegar? Em lugar nenhum. Você sabe onde é que seu ministério vai chegar? Em lugar nenhum. Se você ficar de boca aberta em casa o dia todo, sem fazer nada, se você pegar o seu ministério, colocar no bolso e esperar Deus abençoar, fazer aquilo que você tem que fazer, você sabe onde é que você vai chegar? Em lugar nenhum. Você precisa desenvolver o seu potencial, meu irmão. Sabe por quê? Porque Deus já tem propósitos para você. Deus conhece e concede talento necessário para você cumprir o seu propósito. O potencial deve ser cultivado e alimentado. Pode e deve ser aperfeiçoado e fortalecido. Às vezes a pessoa tem uma facilidade para falar. Às vezes a pessoa tem uma facilidade para falar. Vou dar um testemunho do pastor Carlos. Posso, pastor Carlos? Nem o senhor sabe o que é. Posso dar? Tem certeza? Essa semana não, tem uns 15 dias eu estava no quartel. E lá no quartel tem um rapaz que era da IDEPS. E ele conhecia o senhor lá, pastor da IDEPS, pastor de uma das igrejas da IDEPS. Eu falei assim, tem um irmão da IDEPS, que era da IDEPS que está com o senhor lá. Eu falei, tem sim. Aí ele tinha muita dificuldade para pregar e tal. E a oportunidade era pouca.
Eu falei assim, é? Eu falei, porque ele hoje é um dos meus melhores pregadores. Eu olho o pastor Carlos pregando hoje, fico com vontade de chorar. Porque não é só saber falar. Nós precisamos nos aperfeiçoar. Nós precisamos saber do que nós estamos falando. Aí o irmão pastor lá, ele falou assim, você sabe qual é o problema da IDEPS, pastor? É porque lá eles só querem pessoas que estão prontas. Se o obreiro chegar lá e não estiver pronto, eles botam o obreiro de escanteio. Eu falei assim, pois eu quero todos. Eu quero todas as pessoas que quiserem uma oportunidade, eu quero, porque eu tenho condições de influenciar, de ensinar, de compartilhar, de dividir, de fazer com que essas pessoas tenham uma outra visão da vida. E o pastor Carlos hoje é meu braço direito lá na igreja. Graças a Deus que ele não ficou na IDEPS. Graças a Deus que ele hoje está comigo. Então é isso, nós precisamos aperfeiçoar. Ah, eu já canto muito bem. Não, peraí, tem outras coisas. Eu já toco bateria, não, ainda tem violão, guitarra, baixo, ainda tem um monte de coisa, teclado e tal. Eu preciso desenvolver o potencial que Deus me deu. O talento. Não importam quais sejam as manifestações externas. Muitas vezes você vai chegar na igreja, alguém vai falar assim, ah, não. Isso acontece muito com mulher, viu, gente? Eu não vou. Isso aí não está certo não, pois eu não vou. Eu não vou participar. Eu não quero. Se eu fosse você também não ia não, hein? Se fosse você, irmã Ivone, eu saía fora. Viu, irmã Antônia? A senhora fica aí regendo esse coral aí, tomando arroz todo dia e tal. Se eu fosse a senhora, eu saía fora. Vai ter muita gente dentro da igreja querendo te derrubar, irmão. Vai ter muita gente aqui dentro, seu irmão, sua irmã, que vai falar assim, olha, isso aí não serve para nada. Olha, você está perdendo o seu tempo. Olha, por que você não procura outro caminho? Independente, volta lá, rapidinho. Independente das manifestações externas que pessoas possam lançar sobre a sua vida, você precisa insistir em desenvolver o seu potencial. Sabe por quê? Porque geralmente as pessoas que lançam palavras negativas sobre a vida da gente é porque não faz nada. Não tem testemunho, nunca produziu nada. Ah, eu não faço. Não, continue não fazendo. Muita ajuda quem não atrapalha. Irmãos, para de ouvir palavras negativas para a sua vida, para os seus objetivos, para os seus propósitos. Comece a receber informações de quem tem obras, de quem tem realizações para mostrar para você, olha, eu fiz, está aqui, está feito. É muito fácil a pessoa criticar coisas que ela não conhece. Ah, eu não faria desse jeito, mas nunca fez nada. Nunca realizou nada. Malemar dá conta de cuidar da sua casa. Independente do que as pessoas digam, prossiga no propósito que Deus colocou para a sua vida. Desenvolva os seus talentos. Comece a se fortalecer em Deus, a se capacitar. Comece a gerar para você conhecimento. A carreira não termina aqui. A carreira termina lá, quando a gente estiver de frente com Ele. Passa aí, filho. Vamos lá, vamos concluir. Então a gente descobriu que Deus tem propósitos para as nossas vidas. Nós descobrimos que nós precisamos desenvolver o nosso potencial. E no fim, nós precisamos dominar a nossa vida, dominar a nossa história.
Você precisa fazer isso. É o texto que a gente leu lá no começo de Gênesis 1:26. Pastor Wellington não está jogando conversa fora, não. Isso é texto bíblico, isso é história bíblica, é aprendizado de Deus para as nossas vidas. Dominar sobre a criação, a palavra de Deus diz que Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E Deus falou assim: olha, você vai dominar sobre as bestas feras, você vai dominar sobre os animais do campo, você vai dominar sobre as aves, você vai dominar sobre os répteis, você vai dominar sobre a terra. Presta atenção. Deus não falou assim: olha, Léo, talvez você vai se dar bem na sua vida. Ele não falou isso. Deus determinou sobre a vida do homem autoridade. Deus determinou sobre a sua vida autoridade sobre todas as coisas. Deus determinou que você tem autoridade na tua história, na tua vida, na tua existência. Para! Chega de ficar se fazendo de vítima. Não é tempo mais para isso. É hora de se levantar e falar assim: agora, Deus, agora as coisas vão acontecer, agora eu vou tomar uma postura na minha vida, agora as coisas vão ser diferentes, que agora eu sei, Deus, que o Senhor me deu autoridade sobre todas as coisas. Aleluia! Domine sobre a criação. É uma determinação de Deus. Você precisa dominar sobre os seus pensamentos. Gente, esse ano que eu mais estudei foi a questão emocional. Porque eu vejo pessoas arrasadas emocionalmente. Eu vi situações terríveis. Eu vi situações difíceis esse ano. E eu queria ajudar as minhas ovelhas a superar. Se você pegar o texto de Filipenses 4 diz assim: olha, que todos os seus pensamentos sejam bons, sejam puros, sejam verdadeiros. Você sabe por quê? Porque eu não posso controlar o que eu sinto, mas eu posso controlar o que eu penso. E a raiz dos meus sentimentos é aquilo que eu estou pensando. Mas tem gente que vai para a caverna e fala assim: ai, eu sou um miserável, ai, a minha vida não presta, ai, a minha história é difícil, ai, eu sou um perdedor, ai, eu merecia morrer. Pensa nisso. Você sabe o que eu penso quando eu estou em casa, chateado? Sabe? Penso nos meus filhos. Eu olho para o Lucas, assim, cara, eu sou um vencedor. Criar um galalau desse tamanho. Olha lá, e bonito, gente. Fala sério. Bonito, forte, inteligente. Namora uma princesa. Eu já começo a rir. Esses dias eu atendi uma irmã ali no gabinete. E a irmã chegou triste, chorosa e tal. Eu falei: irmã, você precisa dominar seus pensamentos. Ai, pastor, mas está tudo difícil, está tudo ruim. Eu falei: irmã, para um pouquinho aí. Para um pouquinho. Pensa comigo aqui, irmã. A Mega Sena está pagando 35 milhões. A senhora já imaginou se a senhora ganhasse 35 milhões de reais hoje? O que a senhora ia fazer? Ela já abriu um sorriso. Aí eu trocava meus móveis tudo. E já riu. Falei: que mais, irmã? Ah, eu acho que eu trocava até de casa. Falei: que mais, irmã, a senhora fazia? Ah, meu menino ia estudar só em escola boa. Falei: eita, irmã, ia andar a pé não. Eu ia comprar um carrão, pastor. Falei: opa, coisa boa, irmã. E as roupas, irmã? Ah, eu ia ter muita roupa, pastor. E sapato, irmã. E feliz da vida. Falei: presta atenção, irmã, numa coisa. Por que você insiste em pensar em coisa ruim? Por quê? Irmão, para! Já chega os outros para detonar com a nossa vida. Já chega Satanás para perseguir a gente.
já chega o suor do rosto para comer o pão de cada dia. Aí eu ainda vou para casa sofrer. Por conta própria. Por conta própria, né? Tem gente que quer sofrer por conta própria. Para, gente. Você pode não controlar o que você sente, mas você pode controlar o que você pensa. E o que você pensa determina o que você sente, percebeu? Ligou aí? Para! Eu vou ficar pensando nas minhas desgraças. Vou pensar nas minhas frustrações. Diz uma piada que diz o seguinte: o rapaz estava num restaurante, e aí ele sentou e na mesa do lado tinha uma dupla de amigos. E um desses amigos falava assim: rapaz, peguei um cara ontem, desci a porrada, mas bati foi muito. Aí a semana passada eu peguei 2, peia nos 2. Teve uma vez, quando eu era novo, que eu briguei com 4, bati nos 4. E aquele cara sentava ali do lado, ficou assim pensando: rapaz, esse cara só bate nos outros, nunca apanhou na vida. Acaba desse aí, gente, pois você nunca apanhou, vai apanhar hoje. Porque tem gente que é incomodado com a vida dos outros, né? E aí diz que esse cara levantou e foi lá na mesa, bateu na mesa, falou: rapaz, eu estou ouvindo a conversa ali, você só bate nos outros, você nunca apanhou não? Aí ele olhou para o rapaz e falou assim: não, eu já apanhei, mas deixa que quem me bateu vai contar lá. Peraí, eu vou sair por aí contando que eu apanhei dos outros? Tem que contar as vezes que eu bati, gente. Ele está certo. Deixa que quem me bateu, amigão, vai contar. Vou contar aqui minhas derrotas. Para. Tem crente que está desse jeito, só conta derrota. Pastor, eu quero uma oportunidade. Eu falei: é testemunho, irmão. Porque se for testemunho, não tem não. As igrejas, o povo está subindo só para contar tristeza, dor, sofrimento, testemunho. Irmão, para com isso, irmão. Controla os teus pensamentos, domina sobre o que você pensa, domina sobre a sua língua, o que você fala, meu irmão, pelo amor de Deus. Irmã, em nome de Jesus, vamos repreender esse demônio da língua. Vamos repreender. Tem muita gente que tem filhos aqui. Você sabe o que eu descobri? Eu descobri que a igreja não é perfeita, porque ela é uma instituição humana. Mas eu quero os meus filhos na igreja. Então, quando eu tenho que traçar qualquer aspecto positivo ou negativo da igreja, eu procuro fazer isso longe dos meus filhos. Porque já é muito difícil trazer os meus filhos para a igreja falando bem da igreja. Imagina se eu começar a falar mal. Porque o pastor é assim, o pastor é assado, o pastor Carlos é desse jeito, o obreiro é assim, o Igor é durão, a Gabi, olha, se eu começar a falar mal da igreja, sabe que dia que meus filhos vão querer vir para cá? Nunca. Nunca. E quando eles tiverem 18, 19 anos de idade, aí ele vai falar assim: eu não vou. Acabou. E você não vai poder fazer nada. E a culpa é sua. Porque tem coisa que ficou guardada só para quem tem estrutura. Os nossos filhos, a gente tem que cuidar da nossa língua. Determine para dominar sobre outras áreas. Dominar suas escolhas é o segredo para o sucesso. Você quer ter sucesso na sua vida? Domine as suas escolhas. Domine o que você escolhe para você. Essa peça que teve hoje aqui foi uma peça extraordinária. A gente fala que deixa a vida nas mãos do Senhor e a gente não deixa nada. A gente toma com as nossas próprias mãos e vai fazer. E quer que Deus abençoe. John Decker, ele diz o seguinte, que a melhor forma de se prever o futuro é fazer com que os nossos projetos aconteçam. Você quer ser advogada no futuro, Luana? Estuda.
Estuda, vai estudar. Você quer que a sua empresa prospere no futuro? Vá trabalhar. Você quer ter dinheiro, você quer ter reconhecimento? Invista, desenvolva os seus talentos. Ou você quer vencer pela sorte? Ai Deus, eu estou aqui esperando, Deus. Seus cabelos vão ficar brancos igual os meus, não vai acontecer nada. Porque tem coisa que nós é que temos que fazer. Deus já deu autoridade. Quem tem que dominar nesse mundo agora somos nós. Dominar sobre as questões sociais, culturais, religiosas, espirituais, emocionais, sociais, financeiras. Quem tem que dominar nessas áreas somos nós, queridos. Eu falo hoje com os meus amigos, falo, gente, se eu tivesse o prazer de ter nascido na igreja, hoje eu estava rico. O que eu joguei foi muito dinheiro fora, fazendo escolhas ruins na minha vida, fazendo escolhas erradas. Estava muito, infinitamente melhor. Porque eles falam assim, vou comprar mais um sapato. Só mais um, pastor Carlos. Mais um vestido, só mais um. Não tem condição da gente viajar esse mês, mas não vamos viajar só a metade. Escolhas, domine sobre você mesmo. Faça com que os seus projetos se tornem realidade. Você não tem condição de andar de carro, anda a pé. Você não tem condição de andar de avião, anda de ônibus. Você tem que viver a sua realidade. Não adianta você querer que Deus te abençoe se você não caminha com Ele. Não adianta você querer as bênçãos de Deus se você não anda segundo a vontade de Deus. Não adianta você querer que Deus vença as suas batalhas, as suas barreiras, proporcione a você uma vida extraordinária se você não tem relacionamento com Ele, queridos. Vitória, superação, sucesso da parte de Deus é para quem anda com Deus. Se você andar mais ou menos com Deus, Deus vai andar mais ou menos com você. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Passei 10 minutos do meu tempo, hein? Descobrir, desenvolver e dominar. Estas são as 3 características espirituais que você precisa buscar para a sua vida. Você precisa descobrir o seu propósito. Você precisa desenvolver os seus talentos. E você precisa dominar sobre a sua história. Porque Deus já te deu autoridade para isso. Você sabe por que os corredores de maratona terminam uma maratona de 42 quilômetros? Vocês sabem? Aqui, ó. Sabe por quê? Porque biologicamente falando, nenhum ser humano tem condições de correr 42 quilômetros. Então ele termina com a força de vontade. O que determina a vitória dos corredores de maratona é força de vontade, é determinação. Se você, crente, não tiver força de vontade, se você não tiver determinação, você sabe que dia que você vai terminar a sua caminhada? Nunca. Nunca. Você vai parar no meio. Então vamos orar agora e pedir a Deus que traga sobre as nossas vidas essa nova perspectiva. Feche seus olhos, comece a orar. Comece a orar pela sua vida, pela sua família. Comece a orar pelas suas perspectivas, pela sua vontade. Comece a orar pelos planos que Deus tem colocado na sua vida. Comece a orar pelos teus sentimentos, pelos teus pensamentos. Comece a ministrar domínio sobre todas as áreas da tua vida, em nome de Jesus.